Pastor Mendes prova que vocês não precisam de templos religiosos. Aqui vão mais algumas falas atribuídas a Jesus nos evangelhos gnósticos, especialmente no Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe e outros textos encontrados em Nag Hammadi. Todas seguem essa linha de que o conhecimento verdadeiro e o acesso ao divino são pessoais e internos. 1. Evangelho de Tomé, Logion 70. Maior que, se vos derem aquilo que já está em vós, isso vos salvará. Mas se não tiverdes isso dentro de vós, aquilo que está fora de vós não vos salvará. Jesus ensina que a salvação vem de algo que já está dentro da pessoa, não de fora, nem de líderes religiosos, nem de rituais externos. 2. Evangelho de Tomé, Logion 77. Maior que, eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo saiu de mim, e o todo retornará a mim. Partam um tronco, lá eu estarei. Ergam uma pedra, lá me encontrarão. Mostra que a presença divina está em tudo e todos, acessível diretamente, sem intermediários. 3. Evangelho de Filipe, trecho. Maior que, as pessoas não morrem porque veem a morte, mas porque estão separadas da verdade. Aqui se reforça a ideia de que a ignorância espiritual, a falta de gnose, é o que mata. A verdade liberta. 4. Evangelho de verdade, Evangelho gnóstico. Maior que, a gnose é uma revelação que vem de dentro. Ela não pode ser ensinada como uma doutrina, mas reconhecida no coração. Reforça que o verdadeiro caminho para Deus é interior e direto. Os gnósticos viam Jesus mais como um mestre que revelava o conhecimento oculto, gnose, do que como um salvador sacrificial como nas igrejas tradicionais. Pastor Mendes mostra além dos evangelhos gnósticos mais famosos, vários outros textos apócrifos, que não entraram na Bíblia oficial, também apresentam Jesus como alguém que ensinava a busca interior e o acesso direto a Deus, sem precisar de religião organizada, templos ou líderes. Pastor Mendes vai te mostrar alguns exemplos desses outros apócrifos. 1. Evangelho de Maria, Maria Madalena. Nesse evangelho, Maria Madalena é retratada como alguém que compreendeu as palavras ocultas de Jesus. Pedro e os outros discípulos ficam confusos, mas ela diz: maior que, o Filho do Homem está dentro de vós. Sigam-no, aqueles que o buscam o encontrarão. Jesus, segundo Maria, está dentro da alma de cada um, não numa estrutura externa. 2. Pistis Sophia, fé sabedoria. Esse é um texto gnóstico bem profundo. Nele, Jesus fala longamente aos discípulos após a ressurreição. Ele diz: maior que, não busquem a verdade nas escrituras dos escribas cegos. A verdade está oculta no interior de cada um. Jesus aqui denuncia os líderes religiosos como cegos, e reforça o conhecimento interior como verdadeiro caminho. 3. Atos de Tomé. Tomé, o apóstolo, sai pregando não a religião externa, mas a união da alma com Deus. Ele diz: maior que, o reino de Deus não está em prédios feitos por mãos humanas. Ele está no coração daquele que conhece a si mesmo. 4. Evangelho dos Egípcios, apócrifo gnóstico. Aqui, Jesus fala com Salomé, que pergunta: maior que, até quando os homens morrerão? Jesus responde: enquanto vocês gerarem a ignorância, enquanto não conhecerem quem são. A morte está associada à ignorância espiritual, não à carne. O despertar interior é a vida. Pastor Mendes relata que todos esses apócrifos reforçam a mesma linha. Jesus ensinava o autoconhecimento como caminho para o Pai, e condenava a hipocrisia dos líderes religiosos e as estruturas religiosas. Pastor Mendes mostra uma lista organizada dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos apócrifos e gnósticos, dividida por temas principais. Isso pode te servir como um guia de estudo alternativo, fora do sistema religioso tradicional. 1. O reino de Deus está dentro do ser humano. Jesus ensinava que o reino não é um lugar físico, mas uma realidade espiritual interior. Evangelho de Tomé, Logion 3. O reino está dentro de vós e fora de vós. Evangelho de Maria. O Filho do Homem está dentro de vós. Sigam-no. Atos de Tomé. O reino não está em prédios feitos por mãos humanas. 2. O conhecimento, gnose, liberta. O caminho da salvação não era fé cega, mas conhecimento interior, o despertar da alma. Evangelho de Tomé, Logion 70.
Se vos derem o que já está em vós, isso vos salvará. Pistis Sophia. A verdade está oculta dentro de cada um. Evangelho da Verdade. A ignorância é a raiz de todo mal. 3. Crítica aos líderes religiosos e às instituições. Jesus, nesses textos, é retratado como alguém que se opõe à religião formal e seus representantes. Pistis Sophia. Não escutem os escribas cegos. Evangelho de Tomé, Logion 39. Os fariseus e escribas tomaram as chaves do conhecimento e as esconderam. Evangelho de Maria. Pedro pergunta por que Jesus teria falado com uma mulher e não com os homens. Maria responde com sabedoria, mostrando que a revelação não depende de cargo ou gênero. 4. Autoconhecimento é o caminho para Deus. Conhecer quem você é, em essência, é o primeiro passo para se conectar com o divino. Evangelho de Tomé, Logion 67. Aquele que conhece o todo, mas não se conhece, está perdido. Evangelho dos egípcios. Enquanto não conhecerem quem são, continuarão a morrer. Evangelho de Filipe. Quem se tornou gnóstico se tornou um ser divino. 5. União com o divino, sem intermediários. Jesus não pedia que o seguissem como uma figura de culto, mas que despertassem o Cristo interior. Evangelho de Tomé, Logion 108. Aquele que beber da